Amém, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui fazendo nosso culto online, amém? Preparando aí para Deus abençoar a nossa vida, amém? Você pode deixar aí também na nossa plataforma os seus comentários, amém? Você pode deixar aí também, compartilhar com os amigos, familiares, amém? Essa palavra de Deus vamos estar transmitindo hoje, amém? Você aí, nosso irmão que está participando do nosso culto online, membro da nossa igreja, nós queremos abençoar você, amém? Queremos lembrar aí que final de semana nós temos nosso culto de Santa Ceia, amém? E hoje nós já estamos começando aí a nossa preparação, amém? Preparação para o nosso culto de ceia, amém? E eu hoje quero compartilhar uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra de graça para o teu coração, amém? Nosso texto básico hoje é Mateus capítulo 16, versículo 1 a 12, amém? Diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedir o que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, dizer o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, o retirou. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porventura porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e do quanto cesto tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quanto cesto tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai dos fermentos fariseu e do saduceu? Então entenderam que ele não dissera que acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Está aí uma palavra poderosa para nós ministrarmos hoje, amém? Nosso tema de hoje é: nós somos confrontados, em Cristo nós somos confrontados por Deus, amém? Na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, amém? Nós somos confrontados por Deus Pai, amém? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje, amém? Já fazendo a nossa preparação para o culto de domingo, amém? Culto de Santa Ceia, vamos estar recebendo novas vidas também. E eu quero abençoar você com esta palavra, a minha palavra poderosa do coração de Deus para você, amém? Então hoje vamos falar do sinal de Jonas e do cuidado que devemos ter com o mal, amém? Então, 2 coisas hoje, amém? Quero falar hoje aí, amém, sobre o sinal de Jonas, amém? E o cuidado que devemos ter com o mal. Jesus falou aos fariseus e saduceus que o único sinal de Deus que eles receberiam é o sinal de Jonas. Perceba, Jonas foi o profeta que converteu o povo de Nínive e que o desviou dos seus maus costumes para Deus. Perceba, foi uma pregação que Jonas desviou aqueles homens do seu mau costume. Eles estavam tendo uma vida errada, uma vida pecaminosa, estava atraindo a ira de Deus sobre a vida deles, né? A terra seria subvertida, aquela cidade. Perceba, e a pregação de Jonas fez que eles se desviassem dos seus maus costumes, amém? O sinal que fez com que o povo voltasse para Deus não foi o fato de um monstro marinho, né, irmão, ter tragado Jonas. É legal isso, não? Outra coisa, nem Jonas também usou isso como uma forma, uma isca, né, para chamar a atenção do povo, né, porque ele foi vomitado lá na praia, né, por um grande peixe. Jonas não usou isso, não. Escuta, foi apenas a vida de Jonas e a sua mensagem que mudou aquelas pessoas, amém? Tal foi a profundidade de que Deus estava dizendo através de Jonas que Deus ia destruir aquela cidade por causa do pecado deles e do mal que eles estavam vivendo. Perceba, e desde do rei, né, o rei se converteu, se arrependeu dos seus pecados, amém? A todos os povos proclamou-se um jejum, né, uma humilhação, nem os animais se alimentaram, tudo para quê, irmão? Para comprovar aí o arrependimento daquele povo. Olha que coisa interessante, amém? Isso é uma coisa para a gente perceber. O sinal de Jonas foi o próprio Jonas e sua mensagem de Deus. Pense nisso.
Amém? Foi o surgimento do profeta e a mensagem que trazia que mudou a vida daquele povo. Amém? Isso é uma palavra de Deus. Por isso que Deus disse que não daria outro sinal, senão o sinal de Jonas. Amém? O sinal de Jonas, meu, significa, na verdade, o sinal de Jesus. Amém? Jesus está dizendo que ele, em sua mensagem, são um sinal do próprio Deus para o homem. Assim como Jonas, meu, em sua mensagem, foi suficiente para trazer aquelas pessoas ao arrependimento lá em Nínive, Jesus está falando com o sinal de Jonas, está falando dele próprio, que ele e sua mensagem não são um sinal de Deus para a vida do homem, para tocar o coração do homem, amém? Então, quero que você guarde isso no teu coração. Nós vamos estar falando dessas coisas, 3 coisas hoje, e que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Essa é uma palavra de preparação já para o nosso culto de ceia, amém? Em primeiro lugar, em Jesus nós somos confrontados com Deus diariamente. Perceba, quando diz uma geração má e adulta perde sinal, e nenhum sinal será dado, senão de Jonas, o que Jesus quer dizer, irmão? É que nele nós somos confrontados com Deus e com a sua verdade. Escuta, irmão, em mim vocês se confrontam com Deus e com a verdade de Deus, percebeu? Em Jesus nós somos levados a confrontar com Deus. A vida que Jesus viveu na terra, irmão, ela é uma confrontação, amém, com a nossa vida, amém, a respeito das coisas de Deus. Então, isso eu quero falar hoje. Em Jesus nós somos confrontados com Deus diariamente. É no confronto com Deus, irmão, que somos por Deus transformados. Quando nós olhamos a questão disso, irmão, perceba, Isaías 6,5 diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, pois meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo de também impuros lábios. E com meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Perceba, quando Isaías contemplou o Senhor, ele foi confrontado com o seu pecado. Ele não apenas viu o pecado, se achava nos seus lábios, como ele viu também que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, e que esta influência tinha o influenciado, tinha o contaminado. Perceba o que eu quero falar para você, irmão. Perceba, quando Isaías viu o Senhor no alto sublime trono, irmão, Isaías, irmão, foi chamado para dentro de si mesmo, foi chamado para um confronto com Deus. Perceba, ele viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, ele enxergou seus pecados, ele enxergou os pecados de seus lábios, enxergou que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ele chegou à conclusão final de que ele estava contaminado pela influência daquele povo. Percebeu o que eu quero dizer? Então, irmão, em Jesus nós somos confrontados. Perceba, em Deus nós somos confrontados, irmão, com a vida que nós levamos. Essa é uma coisa para a gente perceber, amém? Outro personagem que a gente pode trazer para a história é Jacó. Jacó também teve sua vida transformada no confronto com Deus. Lá em Gênesis 32, 27 a 28 diz: e disse, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lutou com Deus. Perceba, aquele anjo a qual confrontava Jacó estava ali para o levar a um confronto com Deus, acerca do mal a qual havia cometido, ou da vida pela qual ele estava vivendo. Perceba, irmão, Jesus está dizendo, quando ele disse o sinal de Jonas, ele está dizendo, escuta, em mim você vai ser confrontado com Deus. A vida de Jesus, o modo como Jesus viveu, o modo como Jesus se relacionou, a forma como Jesus viveu, irmão, ela é um confronto, amém? Para mostrar para nós a vida que nós temos vivido. A forma como temos tratado as coisas, a forma como temos agido, a maneira das coisas que nós temos praticado no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, em nosso relacionamento, nossas amizades, a forma como nós convivemos. Então, em Jesus, nós somos confrontados por Deus. Perceba que Isaías, irmão, foi confrontado por Deus, e nesse confronto seus olhos se abriram e ele viu, ele enxergou. É a mesma coisa, quando nós ouvimos a palavra de Cristo a respeito da vida de Jesus, como ele viveu, a vida dele é para Deus, irmão, uma confrontação com a nós. Para quê? Para que nós nos enxerguemos, irmão, aquilo que está a faltar em nós.
aquilo que está errado em nós. Jesus é um modelo, é um exemplo da vida que devemos ter. Ou Jesus é um exemplo pela qual Deus deseja que o homem viva. Perceba. Então, quando você olha para a vida de Jesus, quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve uma pregação a respeito de Jesus Cristo, como Jesus vivia, como fazia as coisas, como era seu comportamento diário, como era o trato dele, você está sendo confrontado com Deus, por Deus, acerca da sua própria vida, daquilo que nós muitas vezes não temos vivido. Você percebe, Jacó viveu aquela vida até que o anjo do Senhor o confrontou. Quando aquele anjo estava confrontando, irmão, era o próprio Deus. Quando o Senhor sentou naquele alto sublime trono, irmão, e abriu os olhos de Isaías para enxergar aquilo, irmão, o Senhor estava confrontando a Isaías. Então, isso é muito bom a gente pensar, amém? É no confronto com Deus que nós somos transformados. A confrontação gera transformação. 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Perceba, Deus quer que você abra seus olhos. Você perceba, eu coloquei aqui, né? Perceba, somos transformados da imagem do Senhor quando o enxergamos com o rosto desvendado, quando contemplamos como pelo espelho a imagem do Senhor. O que significa, irmão, eu preciso ver. Às vezes o pecado cegou a nossa vida de tal forma que nós não conseguimos enxergar. O evangelho, às vezes, está encoberto para as pessoas que se perdem, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3, versículo 3, né? Perceba, o evangelho está encoberto para quem se perde. Por quê, irmão? Porque ele não consegue ver. Quando os nossos olhos são abertos, nós contemplamos a imagem do Senhor. E essa imagem do Senhor, irmão, ela muda a nossa vida. Perceba, o Senhor sempre esteve lá no templo. Isaías era um sacerdote. Isaías estava ali diariamente fazendo, né, o seu trabalho sacerdotal. Mas ele nunca deparou com aquilo. Nunca a impureza daquele povo, nem a impureza dos seus lábios, o haviam confrontado. Mas naquele dia, quando ele viu o Senhor, quando seus olhos contemplou, como por um espelho desvendado, com o rosto desvendado, perceba, ele foi confrontado e enxergou o que estava ali há muito tempo. Ele percebeu o que estava nele há muito tempo, mas que outrora ele não enxergava. É como Jacó lutou, né, quase 12 horas com um anjo. E só se deu conta na manhã, quando estava para amanhecer, e o anjo tocou na sua coxa, e aí ele percebeu que aquele anjo, aquele homem, não era um homem comum. Aquele era um anjo do Senhor. Perceba, quando os olhos dele se abriram, então ele foi impactado. Perceba, Jesus, quando auxiliou os 8 discípulos no caminho de Emaús, não, aqueles ouviram palavras e palavras, queimaram o seu coração, mas eles foram impactados quando seus olhos se abriram no partir do pão e viram que aquele homem que andava com eles era Cristo, era Jesus, era o Salvador, era o Messias ressurreto. Perceba, irmão, essa frase diz exatamente isso, né? E todos nós com o rosto desvendando, contemplando, significa que precisamos contemplar como por espelho a glória do Senhor. Então nós somos transformados. Perceba, aí, irmão, há uma confrontação. Então a vida de Jesus deve confrontar nossa vida. Amém? Se o homem não pode ver Deus em Jesus, isso aqui é legal. Se o homem não pode ver Deus em Jesus, então não há nada que Deus possa fazer por este homem. Perceba o que nós estamos falando, irmão. Todos esses homens que nós estamos falando, você pode ver os 2 discípulos do caminho de Emaús estavam indo embora. Perderam a fé, perderam a esperança, pararam, né? Hoje é o 3º dia, né? Nós esperávamos que eles fossem o redimidor de Israel, o redentor, o salvador, o Cristo. Entendeu? Perceba, irmão, mas quando os seus olhos contemplou, ele foi confrontado. Então perceba isso aqui, se o homem não pode ver Deus na pessoa de Jesus, então não há nada que Deus possa fazer por esse homem. Perceba, se o homem não pode ver Deus em Jesus, não consegue enxergar que as obras de Jesus é a mesma de Deus Pai,
então não há nada que alguém possa favor desse homem. Perceba, Isaías e Jacó foram transformados pela confrontação com Deus acerca da visão que recebiam. Foi o que eu falei, irmão. Foi a visão que eles receberam, irmão, que o transformou. O que fez Isaías dizer, para Deus que ele era um homem de impuros lábios, confessar, e Deus pegou uma brasa viva, o anjo pegou uma brasa viva e tocou nos seus lábios e purificou. Como Jacó, quando se viu ali, agarrou aquele anjo e disse: não te soltes, não me abençoares. Perceba, em Jesus nós somos confrontados por Deus, amém? E nós somos transformados. Segundo lugar, irmão, em Jesus nós somos confrontados também com a verdade diariamente. Quem mais pode necessitar? Mas são tão cegos que não conseguem vê-lo. Aqui é uma verdade, uma advertência. Perceba, Jesus Cristo é a última palavra de Deus. Nenhuma revelação de Deus pode ir além do próprio Jesus Cristo. Perceba, o que mais que um homem pode necessitar? Mas, irmão, às vezes o homem está cego e não consegue contemplar Jesus. Às vezes, mesmo lendo a palavra, mesmo lendo a Bíblia, o homem não consegue contemplar. Mas em Jesus nós somos confrontados com a verdade de Deus diariamente. Jesus é a última palavra de Deus ao homem. Olha que isso aqui é forte. E João 1,4 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Olha aí, glória como do unigênito do Pai. Aqui está Deus de maneira evidente, para que todos os homens vejamos. Aqui essa mensagem de Deus não é bem clara, para que todos os homens o escutemos. Aqui está o sinal de Deus para os homens. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a última palavra de Deus para o homem. Deus está confrontando nesses últimos dias, irmão, o homem através da sua verdade. Amém? Fazendo que o homem, ao ouvir a sua palavra, ouvir a verdade, o homem esteja ouvindo uma última palavra de Deus. Jesus é a última palavra de Deus para o homem. Palavra, irmão, para o confrontar. E o homem precisa enxergar, através da mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, através da mensagem do arrependimento, que Deus está a confrontar, a fazer que os seus olhos se abram e ele veja, a glória do unigênito do Pai. Receba através de sua palavra. Se Jesus não pode convencer os homens, ninguém pode fazê-lo. Se homens não podem ver Deus em Cristo, em Jesus, não poderá ver Jesus em ninguém também. Olha bem, irmão, se um homem não consegue ver Deus na pessoa de Jesus Cristo, o homem é incapaz de ver Deus em qualquer outro lugar. Perceba como isso é sério, irmão. Quando nós somos confrontados com Jesus Cristo, encontramos-nos frente a frente a última palavra de Deus. E frente ao último chamado. Perceba, quando nós estamos ouvindo a mensagem do Evangelho, irmão, nós estamos ouvindo a última palavra de Deus, que é Cristo, o verbo vivo, o verbo que se fez carne. Segunda coisa, irmão, nós estamos ouvindo o último chamado de Deus para a nossa vida, um chamado ao arrependimento, chamado à mudança, chamado à transformação, chamado a viver para Deus, chamado, irmão, a enxergar o mal, o pecado, o mal. Isso aqui é uma coisa para a gente aprender. E é por isso que quando o homem rejeita ouvir a Cristo, ou rejeita ser confrontado por Cristo, o homem estará rejeitando sua última oportunidade, estará rejeitando o chamado de Cristo para a sua vida. O próprio Jesus falou, que ele é a expressão exata de Deus. Lá em Hebreus 1, 3 e 4 diz assim, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Então olha bem, irmão, Jesus é o resplendor da glória, Jesus é a expressão exata do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha bem o que eu falei. Depois de ter feito a purificação dos pecados, que é Jesus, assentou-se à direita da majestade do Pai nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles.
Não há nenhum outro nome dado entre os homens que possa um homem ser salvo, a não ser Cristo. Jesus é a última palavra. Jesus não está confrontando o homem através da sua verdade, que é Cristo, que é o Verbo. E Deus e o homem precisa enxergar na verdade Cristo, Deus o confrontando. Jesus falou isso, mano. Amém? Jesus falou isso lá em João 14, 9 e 10. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha bem, Jesus falando para Filipe. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, nós digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Perceba que Jesus está dizendo que Ele é a expressão exata das obras do Pai. As palavras dele expressam exatamente uma exatidão das mesmas palavras de Deus Pai. Então, quando o homem ouve Jesus, ele está ouvindo o próprio Deus. Quando o homem está ouvindo as palavras de Cristo, ele está ouvindo as palavras do próprio Deus encarnado, que enviou seu Filho Jesus Cristo. Quando o homem não consegue enxergar a glória do unigênito de Deus Pai, ele não consegue também enxergar a salvação. Ele não consegue ver que Deus está o confrontando. Amém? Então quem vê Jesus vê o Pai. Por isso, quando alguém não consegue ver Deus e Jesus, também não consegue enxergar as obras do Pai em Cristo. E assim ser por Deus curado e transformado. Quando vemos Deus em Jesus, somos por Deus confrontados por sua mensagem. Então teremos então a obra de Deus realizada em nós, nos transformando à imagem do nosso Deus e do nosso Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta, 2 Coríntios 4,4, ele diz que o Deus desse século trabalha para que cegar o entendimento dos incrédulos, para que com isso não resplandeça a imagem de Cristo. Perceba, porque quando a luz do Evangelho ilumina a mente da pessoa, ilumina a sua visão, e ela consegue se sentir confrontada por Deus através da mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, o que acontece com ela, irmão? A imagem de Cristo é imprimida naquela pessoa. Então os seus olhos se abrem e a salvação acontece. Então a pessoa consegue enxergar Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. A pessoa consegue enxergar Deus na pessoa de Cristo. Tem muitas pessoas esperando Jesus, esperando Deus. Mas hoje, irmão, para nós encontrarmos com Deus, precisamos encontrar com Deus na pessoa de seu Filho. Olha que coisa legal para a gente perceber. Amém? Por isso, irmão, nós precisamos ter uma vida transformada. Somos transformados pelo nosso confronto. Somos transformados pelo confronto que nós temos com a imagem, com Jesus Cristo, com a imagem de Cristo, e somos confrontados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor está a nos confrontar, fazer com que nós percebamos exatamente isso. Quando Jesus estava falando sobre isso, amém, sobre o sinal de Jonas, e Jesus chamando a atenção deles, porque eles eram capazes de entender as coisas naturais, mas não conseguiam entender as coisas espirituais. Jesus vira para o seu discípulo e fala para ele se acautelar dos fermentos fariseus. O que significa, irmão? Eu vou falar um pouco sobre esse segundo ponto agora. Toma cuidado, irmão, com o estrago que o mal pode fazer à sua vida. Por que Jesus comparou o mal a um fermento? Jesus diz: cuide-se do fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento, irmão, era uma expressão metafórica que empregavam os judeus para repelir, irmão, para referir-se a uma má influência da mentalidade judia, O fermento simbolizava o mal. O judeu, irmão, identificava a fermentação como putrefação. Significa, a fermentação representa tudo aquilo que é mal, corrupto e podre. Na mentalidade judia, na mentalidade judeu, irmão, a fermentação representa, irmão, a corrupção, o mal. Amém? O fermento, ao tocar na massa, ele levedava, ele fermentava toda a massa. Olha bem, que isso aqui é bom para a gente falar. Amém? Então vamos lá. Qual a gravidade do fermento? A gravidade do fermento está no poder de penetrar qualquer parte da massa em que se possa encostar ou tocar. Você misturou o fermento, irmão.
a massa, toda a massa, agora toda a massa inteira começa a entrar em fermentação. Percebeu? O fermento simboliza a capacidade do mal de influenciar e é capaz de penetrar na vida e corromper qualquer um que permite que o mal toque a sua vida. Como é que os judeus viam a questão da fermentação? Não? O fermento era visto como uma coisa má, uma coisa corrupta, né? Como o mal tocando a vida do homem. Quando o fermento, o pecado toca a vida do homem, quando o mal toca a vida do homem, não, ele penetra as maiores profundezas do interior do homem. Mesmo na maior profundidade do coração do homem, da alma do homem, da mente do homem, dos pensamentos do homem, nos atos do homem, irmão, pode se encontrar o mal alojado. Por isso que Jesus falou para cautelar do fermento dos fariseus. Por isso que a gente precisa ser confrontado por Deus, irmão, acerca de nossa vida, amém? A exemplo de Cristo e a exemplo da sua palavra. Então a palavra de Deus nos confronta, irmão, para quê? Para que nós sejamos guardados do mal do fermento, das crenças, das atitudes, dos conceitos errados. É muito bom a gente aprender sobre isso. Qual o perigo do fermento, irmão? Dos fariseus, saduceus em nossa vida hoje. Quero falar 3 coisas, irmão. Tome cuidado, irmão, de não crescer em Deus. É triste, mas muitas pessoas ouvem e nunca se sentem confrontados por Deus para mudar de vida e fazer o que é reto em Deus. Isso aqui é uma coisa que a gente percebe dos fariseus, irmão, saduceus. Percebe, os fariseus e saduceus eram por demais estudiosos das coisas de Deus, porém nunca chegaram ao conhecimento de Deus, porque o mal havia tomado conta das suas mais profundas câmaras da sua alma. Deixa eu falar uma coisa aqui, esses homens estudavam sobre Deus, liam sobre Deus, estudavam tudo, irmão, mas nunca chegaram ao conhecimento de Deus. Perceba que Jesus está falando, eles eram capazes, irmão, de entender, irmão, que se ia chover, se ia ter tempestade, eles entendiam tudo. Eles sabiam se o outro dia ia ter sol, se ia ter tempo bom, eles sabiam todo. Mas não conseguiam compreender as coisas de Deus. Por que eles pediram um sinal para Jesus? Não. Porque são como homens que não chegam a lugar nenhum. São cegos. São cegos. São cegos. Não conseguem enxergar. Por isso, não, essa ideia, né? Tome cuidado de não crescer em Deus. O que é que representa o fermento fariseu hoje? Não, é uma vida que não faz as pessoas crescerem. Perceba que a gente aprendeu aqui agora há pouco, mas nós somos confrontados pela vida de Cristo. Amém? Deus está nos confrontando através da vida de Cristo. O modelo de vida de Jesus é um modelo confrontador. Quando você ouve a palavra de Jesus, você está sendo confrontado por Deus na palavra do Senhor. Você está sendo confrontado pela verdade de Deus, na pessoa de seu filho, na mensagem de seu filho. Então significa, ao ouvir a mensagem do Senhor, eu tenho que crescer, eu tenho que aprender. Esses homens estudavam, mas não chegavam ao conhecimento de Deus. Eles não mudavam, eles não cresciam, suas vidas não eram transformadas, eles não eram mudados, a vida deles não crescia. Irmão, isso é o fermento, é o mal, irmão. O mal que tomou conta das recâmaras daquele homem significa que o impedem de crescer. Lembra que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, é o Deus desse século que cegou o entendimento. Cegou como? Cegou com o fermento, cegou com a maldade. E a pessoa não consegue romper. A luz do Evangelho não consegue brilhar nessas trevas tenebrosas dessa alma, irmão, que está ali agarrado-se ao mal, irmão. Agarrado-se a crenças erradas, agarrado-se a uma vida natural. Então Jesus advertiu, nós cristãos temos que tomar cuidado com isso. Jesus advertiu os discípulos, então essa mensagem é para nós. Segunda coisa, tome cuidado com o exagero de pedir de sinais. Eles foram dar-nos um sinal do céu, vindo da parte de Deus. Essa foi a coisa que eles pediram. Se observarmos, isso aqui é legal para a gente perceber, se observarmos os homens de Deus do passado, eles tinham um certo temor de pedir sinais. Um bom exemplo disso é Gideão, que falou para Deus que Deus não ficasse irado com ele, irmão, acerca dos seus sinais. Ele pediu um, depois pediu outro. Perceba, ele já estava ali já com medo, já com temor no coração. Outro exemplo bom disso, irmão, é o caso de Abraão. Na sua intercessão lá por Sodoma e Gomorra, ele fala para Deus, né, Senhor, se tivesse 50 justos, e ele descobre que não tem 50 justos, assim, Senhor, mas se tivesse 45, aí ele descobre que não tem 45, ele fala assim, mas se eu tivesse 40, Senhor.
E ele descobre que não tem 40. Ele vai falando para Deus. Daqui a pouco ele fala: Senhor, não se ire comigo. Senhor, se eu insistir um pouco mais. Perceba, não havia sempre um temor no coração dos homens. Mas perceba, qual é o fermento saduceu? É o fermento da descrença. Significa, irmão, você não pode alimentar a alma de alguém, irmão, cheio de dúvida. Você não pode alimentar uma alma de uma pessoa cheia de incredulidade, não, que por mais que você lhe dê sinais, ele não vai acreditar. Porque o problema não está nos sinais, o problema está na fé, está no crer, não crer. Os olhos ainda não conseguem se enxergar. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, com o exagero de pedir de sinais. Jesus advertiu os discípulos de viver uma vida de constante apego à cobrança de sinais da parte de Deus. Inclusive, Jesus identificou a falta de lembrança das duas multiplicações como um sinal do fermento. Jesus mandou acautelar dos fermentos. Por quê, irmão? Perceba lá, os discípulos estavam arrazoando entre si por não ter levado o pão, contudo, não lembraram os sinais de Deus. Perceba, o povo de Israel, o povo judeu, foi um povo que viu Deus. Houve uma abundância de sinais. Se você pegar a história de Israel, há uma abundância de profecia, de sinais miraculosos. Se você pegar nos dias de Moisés, quantos sinais, irmão? E aquele povo continuava colocando Deus à prova. Inúmeros eram os sinais. Inúmeros. Quero dizer uma coisa para você, irmão. A pessoa que não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo, irmão, ele vive numa constância de pedidos, de sinais. Ele quer alimentar a sua alma faminta de uma incredulidade. É faminta de uma incredulidade. Significa, é um coração indisposto a crer. Jesus mandou a gente tomar cuidado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Os sinais de Deus de ontem para você, desde a sua conversão, são um sinal do cuidado de Deus. Jesus está dizendo para os discípulos: escuta, não está aqui aquele que multiplicou 5.000 pães para aqueles homens? Não está aqui aquele que multiplicou? Escuta, eu estou aqui. Perceba, eles estavam de frente com Jesus e não percebiam. Aí o fermento dos fariseus, a primeira coisa que ele faz, ele cega a alma. Segunda coisa, o fermento dos fariseus não faz com que o homem não chegue ao conhecimento nenhum. Não se conclui nada. Perceba, esses homens estudados chegaram ao conhecimento de Deus. Aqueles homens estavam ali, discutindo entre si por causa dos pães e não concluíram uma coisa muito simples, uma coisa muito clara, uma coisa muito lógica. Aquele que multiplicou os pães 2 vezes estava ali. Como é que Deus não podia fazer um milagre? Um dia Jesus vem na sua vida e cura a sua vida, liberta a sua vida. Anos depois você está ali deixando o fermento alimentar você, deixando o mal agora. O mal, qual que é o mal aqui? O mal é a incredulidade, o mal é a perversidade. Tomar conta da sua vida. Deixar agora que ele comece a tomar conta das recâmaras da sua alma, dos cômodos da sua vida, das suas áreas da sua vida, deixando que a incredulidade começa agora a tomar rumos na sua vida. Perceba, tudo agora é uma questão de sinal, precisa de um sinal de Deus, precisa de um sinal de Deus, precisa de um sinal de Deus. Quando Jesus adverte o discípulo do fermento dos fariseus e saduceus, Jesus adverte da mentalidade má, que é como um fermento que penetra profundamente a qualquer massa a qual ela é lançada. A gente escuta, quando Jesus manda guardar dos fermentos, escuta, irmão, Jesus fala exatamente, é só um pouquinho de fermento, é só um pouquinho de maldade, é só um pouquinho de incredulidade, é só um pouquinho de desconfiança, é só um pouquinho de falta de lembrança. Aí as pessoas esquecem do que Deus fez. Elas não lembram mais, não, como Deus as chamou. Elas não lembram mais da mão forte, como Deus as salvou. É só um pouquinho de fermento, não é só um pouquinho de mal. E aí a sua vida toda é levedada, é fermentada pelo mal. O mal que você deixou dominar. Aí Jesus estava advertindo. Jesus viu ali naquela falta de lembrança das obras de Deus como uma ação do fermento.
Cuidado, não. Talvez Deus tenha salvado, feito coisas tremendas em sua vida. Você está ouvindo essa palavra hoje. Você tem esquecido de Deus. Você tem permitido que a maldade entre no teu coração. Você tem permitido que a incredulidade entre no teu coração. Você tem permitido, irmão, que a desconfiança comece agora a nortear a sua vida. Começa agora a desconfiar de tudo e de todos. Você começa a viver uma vida errada, uma vida sem princípio. Perceba, deixa Jesus confrontar você hoje. Deus está confrontando você hoje através da pessoa de Cristo. Deus está confrontando você através da mensagem do Evangelho de Cristo. A verdade de Deus está te confrontando. Perceba isso que eu estou dizendo hoje. Vou te falar uma coisa sobre sinais. Os sinais não são dados por Deus, nunca por vontade humana. Segundo, os sinais são para um momento da nossa vida, e não para serem usados como um amuleto, pois a vida cristã é vivida pela fé, nos ensinos que aprendemos de Cristo. O autor de Hebreus diz que o meu justo verá da sua fé. Meu irmão, nós somos chamados para andar em fé. Amém? A segunda mensagem, a segunda verdade, a segundo princípio dos oráculos de Deus, do fundamento da fé cristã, é fé. É através da fé que você se relaciona com Deus. Jesus falou, a tua fé te salvou. Meu irmão, nós vamos andar por fé. Deus pode nos dar sinal. Inclusive o texto de Marcos, capítulo 16, diz que os sinais do Senhor seguirão os que crerem. Perceba aqui a palavra de revelação para você, meu amado. Você tem que obedecer a Deus e os sinais virão até você. Os sinais vão vir posteriormente na obediência. Escuta, o sinal não é para nortear a tua vida. O sinal é para confirmar a fé que você já tem. Deus não vai dar sinal, irmão, para alimentar um abismo de incredulidade. Deus não vai dar sinal, irmão, para alimentar, irmão, um lugar onde está sendo fermentado a incredulidade, a dúvida, a desconfiança, a descrença. Não é o que se possa fazer. Porque no lugar onde não se consegue crer em Deus, não consegue se agradar de Deus, não há o que se possa fazer. Olha que eu estou falando uma palavra tremenda para você aqui agora, meu amado. Os sinais seguem a fé. Entendeu? Nenhum sinal será dado, irmão, para ajudar quem tem incredulidade. Os sinais vêm posteriormente a uma fé, a uma obediência, a crença, só para confirmar, só para fortalecer, só para consolidar. Os sinais vêm para consolidar uma fé existente. Se você entender o que eu estou te falando, meu irmão, seu segredo é andar pela fé. Então tome cuidado, irmão. Amém? No exagero de pedir de sinais para a tua vida. Amém? Terceira coisa, tome cuidado com o mal. Falando sobre o fermento, muitas pessoas se tornam más porque elas não vigiam. Elas não olham o mal com perigo, com atenção devida. Perceba, isso aqui é legal, muita gente se torna más muitas vezes na vida, começam a agir errado, fazer as coisas erradas, porque elas não enxergam o mal como um perigo. Quando você vai num lugar onde tem uma alta tensão, uma energia muito forte, está lá um sinal escrito perigo. É um sinal da caveira, lá significa aqui é um lugar perigoso. Aquilo ali é para acender um alerta. Então a pessoa, o que ela faz? Não, ela passa de longe, ela passa de largo, ela passa distante. É assim. Muitas pessoas não conseguem enxergar o mal, irmão, como uma coisa perigosa. O apóstolo Paulo, na sua carta em Romanos 12, ele diz, não te deixe vencer do mal. Significa, não deixe o mal te vencer. Se você deixar que o mal vença você, será uma grande ruína. Porque se você deixar o mal, se você deixar vencer o mal te vencer, você se tornar escravo do mal. A gente vence o mal fazendo o bem. Você não pode deixar, a primeira etapa para você vencer o mal é não deixar o mal te vencer. Você tem que fazer o bem, mas se você deixar fazer o mal te vencer, acabou. Perceba o que eu estou dizendo aqui para você. Perceba, o mal é como um fermento que penetra o mais profundo do ser do homem. O que Jesus mandou acautelar do fermento? Não. Porque o fermento, não. Depois que ele toca na massa, ele envolve toda a massa. Um pouquinho só de maldade, irmão. Um pouquinho só de maldade ser fermento. Só um pouquinho de fermento do mal. Essa podridão do mal começa a tocar todas as áreas da sua vida.
Quando você acorda um dia, você está totalmente tomado pelo mal. O mal que um dia tomou conta da boca, agora está no coração, está na mente, está nas obras, está em tudo. Vou te dar um texto aqui, meu irmão. Jesus falou sobre isso. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Olha isso aqui. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Estou achando que é luz, tal, é trevas. Se os teus olhos não forem maus, significa, se os seus olhos forem maus, significa, se a forma de você ver as coisas é má, significa que todo o teu corpo é mau. Olha bem, isso aqui é forte. Perceba, nem todo mundo vê o mal com maus olhos. Ou seja, se a pessoa tem problema de ver o mal como mal, pode saber que não somente os seus olhos são maus, mas também é mal suas ações, como é mal o seu procedimento. Em outras palavras, Jesus está dizendo que tal pessoa usará seu corpo para o mal, para produzir más obras, obras má, perversas. Perceba, se o teu olho, porque o olho, irmão, o olho é a sua direção, é a forma de você ver. Se você enxerga a vida tudo através do mal, você permitiu que o fermento tomou conta dos seus olhos, o que acontece com ele? Ele vai tomar conta de todo o teu corpo. Jesus disse uma frase que é muito forte: portanto, a luz que há em ti são trevas. Julgando, ele está dizendo assim: você julga que é uma luz, mas é trevas. Você está julgando que é uma luz. Você está achando que é uma luz, mas não é luz, né? É trevas. Ele diz: quão grande é a nossa treva. O que significa? Quando você acordar, quando você se der conta, esse fermento já tomou conta de todo o teu ser. Grave. Então a ordem de Deus é vigiar com o mal, fugir de toda a aparência do mal. Se fizermos isso, estaremos sempre pondo a nossa alma, nossa vida a salvo. Amém? Qual é o alerta aqui? Vigiai. Segundo, irmão, é para fugir da aparência do mal. Não é o mal em si, já é só da aparência. Já aparentou ter alguma coisa errada? É o que eu falo, muitas pessoas não conseguem ver o mal, irmão. Ela, entendeu? Não consegue perceber que o mal é grave. Isso que eu estou falando, a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós somos chamados, Jesus mandou a gente acautelar do fermento fariseu. Um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Significa um pouquinho só de pecado, uma coisinha só errada. Só uma mentirinha, só um enganozinho, só um palavrãozinho, só uma vidinha errada, só uma injusticinha, né? Só uma desonestidade pequenininha, só uma besteirinha, mano. A hora você acorda, não é só pequena incredulidade, não, é só uma pequena dúvida que eu tenho. E essa dúvida vai crescendo, daqui a pouco você tem dúvida de tudo. Você chega, luta, não chega a lugar nenhum, não há conhecimento que basta. Não há sinal mais que basta. Não há verdade alguma. Por isso nós somos confrontados por Deus através da pessoa de Cristo. Nós somos confrontados por Deus através da verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Pensa isso. Então, 3 coisas para nós terminar. Não brinque com o pecado. Não brinque com o mal. Amém, irmão? Pensa nisso aí. Ele é como o fermento. Só um pouquinho misturou na massa, toma conta de toda a massa. Toda massa entra em levedação. Toda massa entra em fermentação. Um só pouquinho de pecado em você, irmão. Daqui a pouco se verá nas suas mãos, na sua boca, nos seus olhos, na sua forma de ouvir, na sua forma de pensar, na sua forma de conduzir a sua vida, na sua forma de conduzir seu relacionamento, na sua forma de comportar com as pessoas. Então, escuta, irmão. É o que a Bíblia diz. Não seja cúmplice do mal. Fuja, corra, desapareça. Segunda coisa, permita que Deus o confronte por meio da vida de Cristo e por meio de sua palavra. Lá em Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Olha que palavra. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participante, logo sois bastardos e não filhos. Olha, isso aqui é forte. A palavra de Deus tem que te confrontar. Tem 27 anos servindo a Deus, mano. Eu sou confrontado por Deus todos os dias com sua palavra. A gente precisa ser confrontado. A prova de que somos filhos, não, é a correção. Todo aquele que se torna participante
da vida de Deus, temos que confrontar. Deus está nos confrontando, nós somos transformados pela confrontação. Escuta, irmão, com o rosto desvendado, com os olhos abertos, nós estamos sendo confrontados todo dia. Se os teus olhos estão abertos, aqui eu vou falar uma revelação de Deus para você, meu amado. Se os teus olhos estão abertos, você vai ter que contemplar por espelho a glória do Senhor, então você é transformado na imagem do Senhor. Se você entende o que eu estou dizendo aqui, irmão, significa que a vida do Senhor está sempre te confrontando. Você é confrontado a respeito do amor de Cristo, você é confrontado a respeito da verdade, você é confrontado a respeito da justiça, porque elas estão iluminando você. Então você é transformado à imagem do Senhor. Mas quando nossos olhos já não conseguem mais contemplar, o nosso rosto já não está mais, não está mais desvendado, agora está um véu cobrindo o nosso rosto, cobrindo a nossa mente. Escuta, significa, esse negócio está cobrindo o seu rosto, cobrindo a sua mente, não, já é o fermento, já é o pecado. Aí você não se sente mais confrontado a respeito nem da vida de Cristo, nem da palavra de Deus. Perceba, todo que é filho, Deus disciplina, Deus corrige. Se estás sem disciplina, significa não somos filhos, somos bastardos. Bastardo significa aquele que não é filho de Deus. Olha que eu estou falando uma palavra séria, irmão. E a terceira coisa para nós orar: seja humilde, porque Deus escolheu se revelar para os humildes, ou seja, aqueles que se permitem ser confrontados por Deus e por Cristo em sua palavra. Você tem que se ter pequenino, está lá em texto João 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sabe, entendido, mas gente sabichão, como aqueles saduceus, fariseus, estudavam, não chegavam a lugar nenhum, não concluíam nada. Mas Deus se revela aos pequeninos, aqueles que se permitem ser confrontados por Deus. Permite, irmão, que os seus olhos sejam abertos através de uma confrontação amorosa, de um pai amado, de um pai que o chama a mudar, o chama a transformar, o chama a viver o melhor. Nós estamos começando um novo tempo de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você, domingo nós vamos ter a ceia, mas nossa ceia já começou hoje. Nossa celebração da comunhão começou hoje, irmão. Nós estamos aqui já preparando o nosso coração, o nosso espírito para estarmos nessa ceia nesse final de semana, irmão. E Deus vai derramar a sua graça sobre as nossas vidas. Deus vai tocar no nosso coração, a imagem do Senhor vai tocar na nossa vida. A palavra do Senhor vai tocar a sua profundeza da sua vida, mas nós precisamos hoje ser confrontados pela palavra, pelo nosso encontro com o Senhor, pelo encontro com a palavra. Ela deve gerar vida em você, ela deve gerar mudança em você, ela deve gerar transformação na sua vida. Eu quero orar com você agora, Senhor, então nesta vida, esse dia de hoje, Senhor, nesse culto de quinta-feira, Pai, esse tempo de preparação, já estamos nos organizando para celebrarmos nossa intimidade, nossa comunhão com o Senhor por meio do corpo e do sangue. Abençoa teu filho, Pai, que está ouvindo essa palavra, Pai. Nós somos transformados, Pai, pela glória pela qual nós estamos a contemplar. Com o rosto desvendado, nós somos transformados, Senhor. Deus, Isaías contemplou e foi transformado. Jacó, os seus olhos se abriu e foi transformado. O discípulo do caminho de Amaús, Senhor Deus, seus olhos se abriram e eles viram o Cristo, eles viram o Salvador, sua fé foi restaurada. Senhor, nós temos que entender, Pai, através, Pai, da confrontação. Mas depois, Pai, de salvo, nós precisamos guardar nosso coração. Deus, às vezes nós nos permitimos, Senhor Deus, Pai, viver uma vida sem crescimento. As pessoas, Pai, aceitam Jesus e acham que a vida acabou, Pai. Agora, Senhor, elas não percebem, Senhor, precisam cuidar. Começou uma jornada, uma caminhada, Pai. Agora precisam receber diretrizes, precisam ser, Pai, confrontados agora com respeito à vida do Senhor, Pai, para que agora sejam transformados na imagem do Senhor. Um dia a luz brilhou, um dia a salvação entrou, um dia o raiar de Cristo entrou no seu coração, sua vida foi mudada, foi salvo, sua fé foi lhe dado, o chamado foi lhe dado e ele recebeu a salvação. Mas agora é uma longa jornada, precisamos guardar nosso coração, precisamos guardar, Pai, crescendo em Deus, crescendo na confrontação, crescendo, Pai, à medida que somos formados à imagem do Senhor.
Não podemos deixar que o fermento dos fariseus, do saduceu, a crença, ó Deus, de uma vida entrega, Senhor, sem mudança, Senhor, faça parte da nossa vida, Senhor. Precisamos ser pessoas, ó Pai, apaixonadas por Cristo, loucas por Cristo, que cresce diariamente com o Senhor. Também precisamos, ó Pai, viver uma vida, Senhor, de fé. Ó Deus, uma vida que crê, uma vida, Senhor, postada pela fé. Ó Deus, os sinais vão acompanhar nossa vida, Pai. Os sinais, ó Pai, não devem ser uma preocupação em nossa vida. Ó Deus, nossa preocupação deve ser obediência. Nossa preocupação deve ser encontrado na palavra. Nossa preocupação deve ser única, Senhor, sermos achados à luz da verdade, Senhor. Porque os sinais, Senhor, são do Senhor, é uma parte do Senhor. É o Senhor que vai nos ofertar ela, Pai, à medida que nós obedecermos, à medida que nós andarmos por fé. Os sinais virão em nossa vida, Pai, porque é assim que o Senhor estabeleceu para ser. O sinal não está à nossa frente, o sinal está atrás de nós, ó Pai. Está atrás, ó Pai, de uma obediência completa. Está atrás, ó Pai, de uma conclusão, de uma decisão que foi feita acertadamente. Então vem o sinal, então vem a paz, então vem a confirmação de Deus. É isso que o Senhor está falando para nós hoje, Senhor. Por isso faça teus servos crer, meu Pai, e ajuda eles a se guardar do mal, Pai. Não permita, Senhor, que só um pouquinho de inveja, só um pouquinho, ó Pai, de mentira, só uma pequena injustiça, uma pequena desonestidade, Senhor, esteja a fermentar a sua vida. Ó Deus, se os olhos forem mal, todo o corpo será mal, Pai. Se a forma de nós enxergarmos a coisa for mal, ó Deus, quão grande serão as trevas, Senhor, deste corpo. Olha o que o Senhor está falando. Senhor, não deixa, Senhor, que nem um pouquinho desse mal, desse fermento, ó Deus, dessa descrença de um mal seja achado no coração de teus filhos, Pai, mas que hoje sejam confrontados pela palavra, pela vida do nosso Salvador, do nosso Cristo, do nosso amado Deus. Ó Deus, é um novo tempo, Pai. Precisamos, ó Pai, viver à luz desse novo tempo. Precisamos, ó Pai, nos guardar de todo tipo de mal, de todo tipo de inveja, de raiva, de, ó Deus, discórdia, desconfiança, de descrença, ó Deus, para que essas coisas não venham tomar as recâmaras de nossa alma, das áreas de nossa vida, ó Deus, de nossos sentimentos, nossas ações, porque, ó Deus, nós somos de Cristo, e porque somos de Cristo, nossas obras são feitas em Deus e para Deus, com o intuito de que o Pai seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Os que são de Deus fazem as obras de Deus. Assim como Jesus disse que as obras dele eram igual do Pai, as nossas devem ser um reflexo da vida que nós vivemos. Se nós somos de Deus, as nossas obras têm que ser igual às de Deus. Tem que ser conforme a imagem daquele que está nos confrontando e nos transformando pelo encontro que nós temos com Ele diariamente. Que o Senhor te abençoe hoje, amado. Que a palavra do Senhor confronte você. Que a vida de Jesus confronte você a viver uma vida na luz. Porque quando Ele te confronta, Ele te transforma. Você é transformado com o rosto desvendado, contemplando. O que você não contempla, você não pode ser impactado. Você é mudado pelo que você contempla, pelo que você vê. O que você não vê, você não pode contemplar. Deus não pode mudar algo na tua vida que você não enxerga. Se você estiver tateando como cego, estiver andando às cegas, tentando correr desesperadamente com um sinal, você está caminhando errado. É para andar pela fé. É a fé que deve guiar a sua vida. O meu justo viverá da sua fé. Deus te deu uma fé. Chamado à vida cristã, chamado à fé. Viva pela fé, ande pela fé. Creia no milagre de Deus, e Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai honrar você. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.